Mais uma oportunidade que Deus nos deu para lutar contra aquilo que ninguém vê, mas que destrói milhares em silêncio, as prisões invisíveis da alma. Quantas vezes você já acordou com o peso que ninguém entende? Com aquele medo que aperta o peito? Com as mentiras do inimigo sussurrando na sua mente? Você nunca será livre. Essa dor vai te acompanhar para sempre. Mas hoje, neste novo amanhecer, Deus está estendendo a mão dele para quebrar cadeias espirituais que te aprisionam há anos. Você vai descobrir como a verdadeira libertação acontece quando o céu invade o seu interior. Hoje, Deus vai te mostrar que nenhuma prisão é forte o bastante para resistir ao toque dele. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Não saia. Esta pode ser a oração mais importante da sua vida. Hoje você vai entender como Deus transforma a dor escondida em cura visível, como Ele quebra as correntes invisíveis da mente e restaura o seu espírito. Essa não será apenas mais uma oração, será um encontro real com o Deus que liberta. Vamos orar juntos. Senhor, neste momento sagrado, visita cada coração ferido que está ouvindo esta palavra. Que as tuas mãos alcancem os lugares que ninguém consegue tocar. Que toda prisão mental, toda angústia da alma, toda mentira maligna seja desfeita agora. Prepara este coração para viver a cura e a libertação que só o teu Espírito pode dar. Em nome de Jesus. Amém. O grito silencioso da alma ferida. Você já sentiu que carrega um peso invisível no peito, desses que nem o sono leva embora? Já olhou para o espelho tentando entender por que dói tanto viver, mesmo quando tudo parece normal? É como se algo dentro da alma gritasse, mas ninguém escutasse. E é aí que começa essa história. Uma história real. Uma história que talvez seja a sua também. Maria sempre foi aquela pessoa que dizia, tá tudo bem. Mesmo quando o mundo dentro dela estava desmoronando. Ela sorria na igreja, levantava as mãos no louvor, mas por dentro estava em pedaços. Frustrações que se acumularam. Palavras que feriram e ficaram ecoando na mente. Promessas quebradas. Silêncios que doem mais do que gritos. E aquela oração que parecia nunca ser ouvida. Senhor, por que eu ainda sinto essa dor? Às vezes, a dor espiritual não tem nome. Ela é um vazio, uma inquietação, um choro sem motivo. Mas Deus conhece os nomes que a gente não consegue dar às nossas feridas. Ele vê até o suspiro que ninguém escutou. Tu contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56:8. Mas Maria acreditava que ninguém se importava. Ela orava, mas a resposta nunca vinha. Ela jejuava, mas os pensamentos ruins só aumentavam. E o pior de tudo, era quando ela começava a acreditar que Deus havia se esquecido dela. Você já se sentiu assim? Como se sua fé estivesse presa por um fio. Como se o silêncio de Deus doesse mais do que qualquer grito do mundo. E foi numa madrugada, sozinha no quarto, que ela pensou em desistir. De tudo. Da vida. De si mesma. Foi aí, bem nesse abismo, que algo sobrenatural aconteceu. Ela abriu a Bíblia pela última vez, pronta para fechar de vez, mas os olhos caíram em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Naquele instante, uma lembrança da infância atravessou seu coração. A voz da avó, orando de joelhos. Senhor, guarda minha família. Cura toda ferida que os olhos não veem, e quando minha neta esquecer de ti, lembra a ela que tu nunca a esqueceste. E Maria chorou, mas dessa vez o choro veio com alívio. Foi como se o céu inteiro descesse no quarto dela.
Como se Deus dissesse: eu nunca saí daqui. Você só parou de me ouvir no barulho da dor. A alma que se entrega a Deus nunca está sozinha. Mesmo no vale, há anjos ao redor. Senhor Jesus, entra agora nos lares que estão ouvindo esta mensagem. Toca o coração cansado, a alma abatida, a mente confusa. Cura, Pai, a ferida que o tempo não fechou. Liberta, Deus, aquele que vive acorrentado por dentro, e protege esta família. Que nenhuma seta maligna, nenhuma palavra maldita, nenhuma obra do inimigo prevaleçam. Que o Senhor seja muralha, seja abrigo, seja luz. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes, Deus permite a dor, não para te punir, mas para te reencontrar dentro do silêncio que você aprendeu a esconder dos outros. Quando as forças invisíveis te aprisionam, a maioria das pessoas acreditava que Maria estava bem. Afinal, ela já havia superado a crise, não é? Estava na igreja, cantava, lia a Bíblia. Mas por dentro havia algo mais profundo, algo que ela não conseguia explicar. Não era mais só tristeza, era como se algo invisível estivesse amarrando a sua alma. Já acordava com o coração acelerado. Os pensamentos negativos vinham como ondas fortes. Você não é suficiente. Deus não vai te ouvir de novo. Tudo o que você toca fracassa. Mesmo em meio a orações, havia uma opressão sombria que pairava sobre ela. Mas quem iria entender? Quem acreditaria que alguém piedoso pudesse estar sendo oprimido espiritualmente? Se sou filha de Deus, por que sinto isso? Será que é só a minha mente? Será que estou enlouquecendo? Foi nesse momento que o inimigo começou a usar a própria fé dela como uma arma. Se Deus estivesse com você, não estaria passando por isso. Talvez Deus já tenha te abandonado há muito tempo. Maria começou a acreditar nessas mentiras. Dias de desânimo, noites sem sono, pesadelos, vozes interiores, um peso constante sobre o peito, como se estivesse sempre sendo observada, acusada, sufocada. A maior astúcia do diabo é convencer o homem de que ele não existe. Foi então que, num culto de quarta-feira, algo inesperado aconteceu. Uma senhora idosa, que nunca havia conversado com ela antes, se aproximou e disse em tom firme, mas cheio de compaixão: "Filha, o que você está enfrentando não é só tristeza, é batalha espiritual. Mas o Senhor dos Exércitos luta por você." Aquelas palavras atravessaram seu espírito como uma espada. Pela primeira vez, Maria entendeu. Não era apenas emocional. Ela estava em meio a uma guerra invisível. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12. E quando você reconhece a guerra, você começa a se preparar para ela. Senhor Todo-Poderoso, Tu que vês o invisível, visita agora aqueles que estão ouvindo esta palavra. Revela as correntes que os olhos naturais não podem ver. Que toda opressão maligna caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Envia Teus anjos para proteger esta casa. Que o sangue de Cristo cubra cada membro desta família. E que a mente e o coração sejam libertos de toda seta, de toda acusação, de toda opressão espiritual. Em nome de Jesus. Amém. As prisões mais perigosas não têm grades de ferro, mas correntes na alma. Mas há um nome que quebra toda corrente: Jesus Cristo. O encontro que mudou tudo havia chegado ao limite. Maria já não suportava mais viver assim. As orações pareciam vazias, as madrugadas longas demais, o peso sobre o peito insuportável. E a pergunta dentro da mente: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me encontre, me salva. Foi ali, no quarto escuro, sem música, sem culto, sem ninguém. Somente ela, suas lágrimas e um céu que parecia distante. Mas Deus estava mais perto do que ela jamais imaginou.
Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. De repente, um calor suave começou a preencher o ambiente. Não era medo, não era emoção humana, era algo maior, mais profundo. Era a doce presença do Espírito Santo visitando aquela filha ferida. Maria começou a tremer. Suas lágrimas não paravam de cair. Mas, pela primeira vez, não eram lágrimas de dor, e sim de alívio. Era como se o próprio céu dissesse: eu ouvi cada gemido, eu vi cada lágrima, eu estive aqui o tempo todo. Então, ela ouviu, não com os ouvidos, mas com o coração. Uma voz suave e firme: minha filha, você não é o que o inimigo disse. Você é minha. Eu já paguei o preço. Eu te curei. As mãos de Cristo têm cicatrizes, porque Ele também conheceu a dor. E é com essas mesmas mãos que Ele toca as nossas feridas. Santo Agostinho. Naquele instante, Maria caiu de joelhos. Não porque estava fraca, mas porque finalmente a força de Deus havia se manifestado na fraqueza dela. Mas Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. As correntes invisíveis começaram a se desfazer. A opressão foi substituída por uma paz indescritível. A mente, antes confusa, agora encontrava clareza. A alma, antes escrava, agora respirava liberdade. E naquele quarto simples, aconteceu o que anos de dor não puderam apagar. O reencontro com o Deus que cura, que liberta, que restaura o impossível. Senhor, assim como visitaste Maria naquela noite, visita agora cada pessoa que escuta esta palavra. Entra, Espírito Santo, nos cantos escuros da alma. Dissipa a angústia, quebra as correntes ocultas, restaura a identidade perdida. Que toda voz maligna seja silenciada. Que teu amor envolva, teu sangue purifique, tua graça renove. Que esta vida, Senhor, jamais volte a ser a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Nenhuma dor é maior do que a mão que te sustenta. Quando Deus chega, o inferno recua. O inimigo não desiste fácil. Depois daquela noite, Maria achou que tudo estaria resolvido, que nunca mais teria medo, que nunca mais ouviria aquelas vozes. Mas não foi assim. Dias depois, os pensamentos sombrios voltaram, mais sutis, mais disfarçados. Será que aquela experiência foi real? E se tudo foi só emocionalismo? Você ainda é fraca, ainda pode cair. Foi nesse momento que ela percebeu algo terrível. A maior guerra não é no corpo, nem nos sentimentos. A maior guerra é na mente. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Maria começou a viver uma realidade que muitos não têm coragem de admitir. Mesmo depois de um encontro real com Deus, o inimigo ainda tenta voltar. E quando não consegue tocar a alma, tenta manipular os pensamentos. Ele começa devagar, lançando dúvidas. Você acha mesmo que está liberta? E se você cair de novo? Deus não te ama tanto assim. Olha sua vida. Foi numa manhã nublada, enquanto fazia devocional, que Maria sentiu um aperto no peito. De novo. Mas dessa vez, ela não correu do medo. Ela correu para Deus. Fez uma oração que parece simples, mas foi poderosa. Senhor, renova minha mente. Ensina-me a crer mais na tua voz do que nas mentiras do inimigo. Eu não sou mais escrava, eu sou tua. E algo mudou naquele momento. Ela entendeu que a libertação não é um evento, é uma caminhada diária, um confronto constante com os pensamentos, uma vigilância da alma. A mente é o campo de batalha onde se vencem ou se perdem as maiores guerras espirituais. Maria começou a declarar a palavra de Deus sobre si mesma todos os dias. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará.
Salmo 23:1. Ela entendeu que o segredo não era nunca mais ser atacada. Era estar armada, com a mente firmada em Cristo, com a armadura do Espírito, com o coração em oração. Senhor, cobre agora cada mente com o teu sangue, que toda seta de dúvida, confusão, ansiedade e medo seja destruída. Renova os pensamentos com tua verdade. Que toda voz do inimigo seja calada e que o teu Espírito governe a mente e o coração de quem ora agora. Fortalece, guarda, sustenta, em nome de Jesus. Amém. A verdadeira libertação começa quando você para de acreditar nas mentiras que o inimigo plantou em silêncio dentro de você. Transformada para transformar. O que um dia foi dor, agora é testemunho. O que um dia foi choro, agora é gratidão. Maria não voltou a ser quem era. Ela se tornou alguém que nunca imaginou que poderia ser. O inimigo tentou destruir sua mente, tentou aprisionar sua alma, mas Deus a levantou no silêncio das madrugadas, sem holofotes, sem aplausos, apenas com o toque suave e firme do Espírito Santo. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, 71. Agora, Maria já não ora só por si. Ela intercede por outros, por mulheres que hoje passam pelo mesmo vale de lágrimas que um dia a afogou, por famílias que hoje carregam o mesmo peso invisível que quase a destruiu. Certa noite, em um grupo de oração, uma jovem chegou aos prantos dizendo: "Eu não aguento mais, a dor aqui dentro não passa." As palavras eram as mesmas que Maria dizia anos atrás, mas agora, com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de autoridade, ela respondeu: "Eu sei exatamente o que você sente, mas eu também sei quem pode te libertar." E enquanto orava, ela não apenas dizia palavras, ela liberava sobre aquela jovem a unção da própria libertação que Deus havia feito nela. Porque é assim que Deus trabalha. Ele transforma nossas feridas em instrumentos de cura. Ele faz da nossa história a ponte para o milagre de outros. Deus nunca desperdiça uma dor. Toda lágrima se torna uma semente de ministério. Maria aprendeu que sua maior batalha espiritual não foi para sua destruição. Foi o treinamento secreto para o ministério de consolo e restauração. Bendito seja o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. 2 Coríntios 1, 3, 4. Hoje, sua casa tem paz, sua mente tem clareza, sua alma tem descanso e sua família caminha debaixo da proteção do Altíssimo. Senhor Jesus, assim como fizeste na vida de Maria, faz agora na vida de quem ouve esta palavra. Transforma a dor em testemunho, cura, restaura, fortalece. Levanta intercessores, ministros de cura, testemunhas vivas do teu poder. Que toda ferida agora cicatrize pela tua mão. E que desta história surjam muitas outras vidas resgatadas. Protege cada família, guarda cada mente, sela cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus não te livrou apenas para te poupar, mas para te levantar como resposta na vida de alguém que hoje clama por socorro. Agora, respire fundo. Sinta a presença dele ainda te envolvendo. Perceba como as correntes começaram a cair, como a mente começou a se acalmar, como o coração, antes aflito, agora sente um sopro de esperança. Você não chegou até aqui por acaso. Cada dor que você enfrentou, cada lágrima que caiu, cada noite em silêncio, tudo foi visto, contado e recolhido pelo Deus que cura as feridas que o mundo não enxerga. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Este é o começo de uma nova estação na sua vida espiritual. Onde havia prisão, haverá liberdade. Onde havia escuridão, haverá luz. Onde havia culpa, haverá paz. Se ainda restam lágrimas nos seus olhos,
Deixe que sejam agora lágrimas de renovo, porque o mesmo Deus que te visitou aqui seguirá contigo todos os dias. Você já viveu algo assim em sua caminhada com Deus? Se isso te tocou, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Se inscreva, mas só se você estiver pronto para transformar sua vida espiritual. Compartilhe esse vídeo com quem mais precisa de oração neste momento. Se isso fez sentido para você, escreva amém aqui nos comentários. Muito obrigado por orar comigo. Amém. Que a paz de Deus continue te fortalecendo e guiando seus passos. Até breve.